Muito obrigado. Vamos realizar mais uma reunião da cardiologia. Hoje discutiremos miocardiopatia chagásica com o Dr. Pedro. Muito bem-vindo à reunião. Obrigado, professor. Bom dia. Hoje eu vou falar sobre miocardiopatia chagásica, conforme combinado com o professor Bittencourt. E chamou a atenção que, como a gente vai ver, saiu recentemente a primeira diretriz latino-americana sobre miocardiopatia chagásica, e a gente vai ter alguns comentários sobre ela também. Bom, falando um pouquinho sobre a história da doença de Chagas, é um orgulho para a medicina nacional esse tema, porque foi uma doença completamente desvendada, desde sua transmissão, do seu vetor, do seu tratamento, do modo de profilaxia. Bom, Carlos Chagas descobriu a doença de Chagas por completo e descreveu isso, e até hoje poucas coisas vieram em acréscimo do que ele descobriu lá em 1910. 1909 foi a descoberta, no caso. Em 1909, Carlos Chagas foi enviado a La Sance, como é que seja lá como é que fala essa cidade, lá em Minas Gerais. Na verdade, o Oswaldo Cruz mandou o Carlos Chagas lá para ele pesquisar a causa da incidência de malária, que estava muito grande nessa cidade. E lá ele descobriu o triatomínio Trypanosoma cruzi e começou a perceber que esse triatomínio causava a doença, então até desconhecida, que ele denominou doença de Chagas, e colocou o nome de Trypanosoma cruzi em homenagem ao seu chefe, Oswaldo Cruz. Bom, aqui ainda continuando com a história, aqui é a estação da Estrada de Ferro Central, onde Oswaldo Cruz morou e fez seu laboratório, ao lado da estação de ferro, lá em La Sance. Aqui são os primeiros pacientes no Hospital Oswaldo Cruz. São todos pacientes com a recém-descoberta doença de Chagas. São os pacientes estudados por Carlos Chagas, lá no Hospital Oswaldo Cruz. Aqui foi o vetor, na verdade o besouro chamado barbeiro, é um triatomínio, né? Essa foto é uma estampa que está lá no museu do Carlos Chagas, e foi descoberta em agosto de 1909, quando foi feito essa estampa. Aqui são os estágios do Trypanosoma cruzi, onde Carlos Chagas descobriu todos, desde a forma mastigota, tripomastigota e daí por diante. Também está na estampa, no livro publicado por ele, né, um livro chamado Nova Trypanosomiase Humana, em agosto de 1909. E aqui, na verdade, é o diploma que ele ganhou pela descoberta e por toda a descrição da doença. Ele ganhou esse diploma, essa homenagem em Hamburgo, e foi conferido a Carlos Chagas pelo Instituto de Moléstias Tropicais de Hamburgo. Esse prêmio era feito em 4 anos, e ele ganhou no caso. Isso foi um grande feito para ele. Bom, falando de epidemiologia, a doença de Chagas, como a gente sabe, ela é muito prevalente, principalmente na América do Sul e América Central. E agora que a gente vai ver chegando também nos estados do Sul dos Estados Unidos. Talvez o motivo desse assunto está voltando tanto à tona. 4 a 7% dos 300 milhões de latino-americanos estão contaminados pela doença de Chagas, desses 5 milhões no Brasil, e 100 milhões sob risco de exposição ao barbeiro, e risco de se contaminar, obviamente. E tem-se em torno de 20 mil óbitos por ano causados pelas complicações da doença de Chagas. Passa, por favor. Aqui é a distribuição da doença de Chagas, na América Central, em todos os países, na América Latina, e chegando também agora, muito o que a gente atribui muito à migração, principalmente nos estados do sul dos Estados Unidos, onde é mais prevalente a imigração dos latinos americanos. E talvez seja por isso que, passa por favor, esse assunto está chegando tão à tona novamente. Nos Estados Unidos, em torno de 4,5% dos imigrantes em Washington são contaminados pela doença de Chagas.
principalmente os pacientes, as pessoas migradas da Nicarágua. Isso reflete 200 mil imigrantes com Trypanosoma cruzi no território norte-americano. Lá não existe o barbeiro, né? E a imigração não cresceu tanto assim quanto a doença de Chagas cresceu lá. Então, o que se está levando em conta é que a transfusão esteja ocorrendo por transfusão sanguínea. Inclusive, lá nos Estados Unidos, passou-se a ser obrigatório agora para os doadores de sangue. Ele também é pesquisado para a doença de Chagas, o que não era antes. Aqui no Brasil já faz tempo que é. E essa doença leva um custo mais ou menos de 1,2 bilhões de dólares por cada ano de vida que esses pacientes têm a mais. Bom, isso aí começou-se também agora recentemente a ver vários artigos em revistas internacionais sobre doença de Chagas. Antes, uma doença que que aqui no Brasil, na América Latina, dava mais importância, mas o mundo não dava tanto. Isso aqui só são exemplos de artigos que saíram no New England, né, que a doença de Chagas está inclusa aqui nas doenças negligenciadas, nas doenças tropicais. Esse é outro artigo aqui que não foi um brasileiro nem um latino-americano que escreveu, que já a preocupação é evidente se comparar a doença de Chagas. Isso são artigos que a gente não via antes. A nova edição do Brown, que foi lançada esse ano, ela já veio com um capítulo à parte só sobre doença de Chagas. E antes, na 8ª edição, não tinha esse capítulo. E os brasileiros, pela experiência que têm, sempre são que costumam mais escrever sobre doença de Chagas. E o Brown, que é um livro mundial, onde acho eu que são o único capítulo Brown que brasileiros escreveram. E com orgulho aqui, o Dr. Andrei também fez parte desse capítulo. Homenagem. Bom, e recentemente, agora em 2011, na verdade, está na revista da SBC desse mês, de junho, saiu a primeira diretriz latino-americana para o diagnóstico e tratamento da cardiopatia chagásica. Tá? O que me chamou a atenção é que, na verdade, o número a incidência da doença de Chagas no Brasil está diminuindo. Inclusive, a transmissão pelo vetor barbeiro no Brasil se diz que não existe mais, apesar que muita gente desconfia disso. Porém, o assunto veio à tona com a diretriz, veio à tona com o capítulo do livro, e isso eu acho muito por essa doença estar chegando nos Estados Unidos, por isso que está se voltando tanto com esse assunto. Passa, por favor. Bom, e como é que é a transmissão da doença de Chagas? Mais uma revisão, acho que todos nós sabemos. O barbeiro contaminado pelo Trypanosoma cruzi em seu intestino, ele vai picar a pele do paciente, mas não é pela picada que vai haver a contaminação, e sim porque ele pica e, ao mesmo tempo, as fezes dele, ele solta as fezes em cima da picada. E ao paciente coçar, escarificar a pele, o Trypanosoma cruzi consegue introduzir na superfície corpórea do paciente. Inicialmente, ele vai se reproduzir na forma mastigota aqui nos tecidos. Aqui, nessa fase, ainda o paciente não é infectante, porém, os tripanossomas na forma mastigota começam a se reproduzir, caindo na corrente sanguínea. Aqui, ele já passa para a forma de tripomastigotas. Tá? O besouro aqui já passa a ser infectante quando cai na corrente sanguínea. E o besouro, no caso o barbeiro em questão, que é o vetor, vai picar a pele do paciente e fechando o ciclo ingerindo assim o tripomastigota, fechando o ciclo da transmissão. Existem outras formas de transmissão também. A transmissão mais conhecida é a que eu falei, mas existe a forma congênita e a forma digestiva também, descrita principalmente nos sucos de açaí, lá no norte do país, no estado do Pará principalmente.
Também tem a transmissão sanguínea, como eu falei, se diz que ocorrer lá nos Estados Unidos. Quais são as formas clínicas da doença de Chagas? A gente tem a forma aguda, que a gente vai falar um pouco mais na frente. Da forma aguda, o paciente, em torno de 4 a 8 semanas, ele é curado da fase aguda, passa para uma forma indeterminada, isso aqui durante anos. Da forma indeterminada, ele vai para a forma crônica, tá? Mas nem todo mundo vai apresentar clínica. Na verdade, a maioria, 60% a 70%, vão ficar na forma indeterminada para o resto da vida. E 30% a 40% vai apresentar alguma clínica da complicação da contaminação. Dos 30% a 40% dos pacientes, em torno de 20% a 30%, eles evidenciam a forma da miocardiopatia chagásica, que é o assunto da aula em questão. Também tem a forma digestiva, tem a forma mista e tem a forma ainda também da meningoencefalite, principalmente na fase aguda, que a gente vai ver. Falando um pouquinho da fase aguda, existem alguns sinais de infecção aguda, né, pela transmissão do vetor para o paciente. Existem alguns sinais clássicos, o sinal de Romanin, que é o mais conhecido também, com esse edema periorbitário aqui. Significa que o paciente, em torno de 5 a 10 dias, ele foi contaminado pelo Trypanosoma cruzi. E tem o chagoma de inoculação, que vai dar um eritema aqui no local de onde o vetor conseguiu, de onde o Trypanosoma conseguiu se inserir no corpo. Ainda na fase aguda, ele tem um período de incubação de 4 a 10 dias, porém 90% a 98% dos pacientes ele fica assintomático durante toda a fase aguda, passando assim para a fase indeterminada. Dos sintomáticos, é comum apresentar febre, linfanodomegalia, linfadenopatía, edema, cefaleia, hepatosplenomegalia, são todos sinais, são todos sintomas muito inespecíficos, comum em várias doenças infecciosas. Tem a forma aguda, uma forma bastante temerosa, a meningoencefalite multifocal, que é a principal causa que leva à mortalidade na fase aguda. Em torno de 3 a 8 semanas, esse paciente evolui para a cura da fase aguda, indo assim para a fase indeterminada. Existe também a forma de miocardite aguda da doença de Chagas, também leva a óbito, porém não tão comum como a meningoencefalite. E os sintomas são os sintomas de miocardite como qualquer outro. Geralmente é uma miocardite leve. É explicada muito pela multiplicação parasitária no miocárdio, que é aquela forma tecidual, a forma de multiplicação na forma mastigota do Trypanosoma. Ela leva a insuficiência cardíaca nos casos mais graves, como eu falei, que não é comum, podendo levar a pericardite. O eletro, mais da metade das vezes, é normal, podendo ter alterações difusas de repolarização ventricular. E arritmias em geral, qualquer arritmia pode ser apresentada nessa fase. Os mais comuns é bloqueio AV de primeiro grau, extracístolos multifocais e fibrilação atrial. O raio-x de tórax pode apresentar cardiomegalia discreta. E com o diagnóstico da doença de Chagas, principalmente feito na fase aguda, ela pode ser feita por pesquisa direta do Trypanosoma, através do exame de esfregaço, né, o da cota espessa, a pesquisa indireta do xenodiagnóstico, hemocultura, inoculação em camundongo, ou também através de testes sorológicos, a pesquisa de IgM, imunofluorescência e ELISA. Na fase crônica, é feita apenas através de testes sorológicos, inclusive para você dizer que o paciente é contaminado pelo Trypanosoma, ele tem que ter 2 exames sorológicos positivos. O tratamento da fase aguda é o benzonidazol, no mínimo 60 dias, na dose de 10 mg por quilo dia. O benzonidazol ele tem efeito apenas nas formas sanguíneas, na tripomastigota. Existe também um fármaco que não é disponível aqui no Brasil, é o Nifortimox, que pode agir naquela forma tecidual. Seria muito importante se o paciente, por exemplo,
tivesse uma miocardite grave, que é causada mais pela forma tecidual. Infelizmente, a gente não tem o Unifortimox aqui no Brasil. Passando, então, para a fase crônica, que é a fase que mais importa para a gente, mais do dia a dia nosso, onde a gente encontra, geralmente, os nossos pacientes. Existem 4 hipóteses para a patogênese da fase crônica, que a gente vai ver um pouco de cada uma. Tem um mecanismo neurogênico, um mecanismo inflamatório ligado ao parasita. Esse mecanismo inflamatório aqui é contraditório, alguns acreditam, outros não. Anormalidades microcirculatórias e mecanismos de agressão imunológica. Falando um pouquinho do mecanismo inflamatório, isso causado diretamente pela multiplicação do tripanossoma. Isso aí é contraditório. Muitos cientistas acham que essa explicação da patogênese da fase crônica não existe. Ainda é pouco fundamentada. Existe um artigo não randomizado com 131 pacientes chagáticos que usaram benzonidazol, com um caso controle de 70 não tratados, e houve uma redução significativa, uma observação de 8 anos, nas alterações eletrocardiográficas e deterioração clínica do paciente. Se essa fase realmente existir, é explicado e a gente pode levar a crer que o tratamento com benzonidazol na fase crônica poderia fazer algum efeito. E para tirar essa dúvida, está ocorrendo um trial que já era para sair agora em dezembro do ano passado, ainda não tem resultado. Esse trial é o estudo Benefit, que ele está tratando os pacientes crônicos com benzonidazol e vai comparar com o grupo controle não tratado para ver o benefício ou não do tratamento na fase crônica. Existe o mecanismo neurogênico também da patogênese, a intensa depressão neuronal, também causada por inflamatório, mas não diretamente pelo tripanossoma. E onde tem uma depressão principalmente parasimpática, também ocorrendo a depressão simpática. Isso aqui a gente vai ver um exemplo. Pode ser visto através de cintilografia com metabenzilguanidina. É o que a gente vai ver já já. Existe também a explicação de anormalidades microcirculatórias desses pacientes, que costumam apresentar-se com disfunção segmentar, porém com coronárias sem obstruções. Então, é observado defeito miocárdico na perfusão de esforço e repouso desses pacientes, principalmente na cintilografia. E quando esses pacientes são encaminhados para a coronariografia para ver se há alguma obstrução aterosclerótica devido à má perfusão, essas coronárias costumam não haver aterosclerose que explique o quadro da cintilografia. Aqui são exemplos de cintilografia com metabenzilguanidine e com sextamib. O sextamib aqui para ver isquemia da perfusão coronariana e aqui para ver marcador neuronal. E se a gente consegue perceber que aonde há depressão neuronal é justamente na área onde há meperfusão da coronária. Isso pode explicar um pouco a disfunção segmentar que esses pacientes costumam ter. Existe o mecanismo de agressão imunológica. Esse é o mecanismo mais acreditado pelos cientistas. Na verdade, é um mecanismo autoimune, tá? E aqui são alguns exemplos onde a gente vê linfócitos nos miócitos, linfócitos hipertróficos, destruindo assim a área onde são presentes, levando à fibrose tecidual, aqui. E aqui alguns antígenos do Trypanosoma cruzi com atividade inflamatória ao seu redor. Esse sim é o mecanismo mais acreditado pelos cientistas. E as manifestações clínicas da doença quais são? Muitos de nós já sabemos, as manifestações clínicas são muito variadas. As arritmias, todas as arritmias são presentes, podem estar presentes nesses pacientes. O mais comum são a FA e as extrasístoles. Dos bloqueios,
bloqueio de ramo direito, BAV de primeiro grau, bloqueio divisional antero-superior, além de outros bloqueios, como o próprio bloqueio de ramo esquerdo, que não é comum. Insuficiência cardíaca, principalmente insuficiência cardíaca direita, é onde costumam estar presentes os mecanismos inflamatórios, e o que chama a atenção é que esses pacientes costumam se apresentar pouco congestos. Às vezes ele tem um ecocardiograma bem alterado e o paciente não tem clínica de congestão. E também pode estar presentes fatores tromboembólicos, seja ele pulmonar ou sistêmicos, muito eles devido à formação de trombos intracavitários por causa das disfunções segmentares. O mais conhecido, o aneurisma de ponta do ventrículo esquerdo. Aqui é um resumo das formas clínicas. As formas clínicas pode ser a cardíaca, que é em questão, pode ser dilatada, sem insuficiência cardíaca congestiva, como eu falei, também pode ser com insuficiência congestiva. A forma ritmogênica da doença e a forma tromboembologênica da doença. Existem as outras formas que eu já citei, as digestivas, são os megaesôfagos, os megascólons chagásicos, a neurológica, as mistas, e existem as formas das exacerbações agudas, seja ela meningoencefalite, que é a mais temida, graças a menos comum, ainda bem, a miocardite, que costuma ser leve, e outras tantas, como eu já citei. Aqui são as manifestações das doenças. São peças anatômicas que se explicam as manifestações das doenças. Que é um paciente chagásico que morreu de um AVC isquêmico. E a gente podia ver aqui nessa peça a formação do trombo no ápice do ventrículo esquerdo, que explica o fator tromboembogênico. Aqui foi outro paciente que morreu de arritmia, de taquicardia ventricular polimórfica, sustentada. Aqui a gente vê uma fibrose no ápice, que pode ter causado essa arritmia. Aqui foi um paciente que morreu de uma insuficiência cardíaca dita como por causa de valvopatia mitral aguda. E aqui a gente vê uma diminuição da espessura da parede subvalvar, aqui podendo causar essa insuficiência mitral ou valvopatia mitral. Vale ressaltar que não é comum isso aqui ser agudo. Poderia ser explicado pela miocardite. E aqui são marcadores neuronais aqui no feixe de His, onde que se diz que tem muita presença de adipócitos e de fibrose, podendo causar os bloqueios que a gente tanto sabe e já falou. Partindo para os exames complementares, a gente vai usar os exames complementares que a gente usa comumente nos pacientes que têm insuficiência cardíaca. O partido mais simples, mas que todos devem ter, o raio-x, que é comum haver a cardiomegalia, que a gente vai ver que piora muito o prognóstico dos pacientes. A cardiomegalia aqui com sobrecarga de câmaras, principalmente direita, que é comum nos pacientes chagásicos. Passa, por favor, Bruno. Aqui um eletro, aqui esse eletro é feliz por apresentar, é feliz para expor um exemplo das arritmias mais prevalentes no doença de Chagas, por ter tanto a fibrilação atrial, por ter bloqueio divisional antero-superior, por ter extrasístoles ventriculares também. Deixa eu ver mais aqui. Acho que eu já citei todos. Bloqueio de ramo direito também. O ecocardiograma também é bastante válido nesses pacientes, portanto, para ver para disfunção segmentar, aneurisma de ponta, trombo, formação de trombos intracavitários, e outras complicações também da doença de Chagas que eu já citei. Mas é uma ferramenta muito útil nesses doentes. Aqui só um exemplo do aneurisma de ponta do ventrículo esquerdo, que a gente pode ver facilmente pelo ecocardiograma. A coronariografia, na verdade, para excluir que esse isquemia por aterosclerose nesses pacientes, que costuma ser normal. Porém, no cateterismo também podemos ver formação de trombos intracavitários, que a gente vai ver no próximo slide. Aqui pelo cateterismo, trombos e aneurisma de ponta do ventrículo esquerdo também. Então, a ferramenta também válida.
se o eco não conseguir ver. A ressonância nuclear magnética raramente é precisa, mas principalmente se a gente levar em conta a técnica de realce tardio, onde a gente pode ver fibrose nesses pacientes. Aqui é um exemplo de paciente infartado. Eu não consegui pegar exemplo de paciente com fibrose por conta da miocardiopatia chagásica, mas é uma ferramenta bastante útil quando há dúvida sobre o processo fibrótico que esses pacientes têm. E outros exames complementares também, que qualquer paciente com insuficiência cardíaca ou com arritmia deve ter. Seja ele o Holter, o eco, como eu já falei, o teste ergométrico para ver a capacidade funcional, a indução de arritmia induzida por esforço físico, a cintilografia miocárdica de perfusão, como eu já citei, e a ressonância nuclear magnética. Aqui é um algoritmo que está na diretriz, como é que esses pacientes devem, como é que a gente deve conduzir esses pacientes do ponto de vista de exames complementares. Então, a gente, quando está em vista de um paciente com teste sorológico positivo e chega em nossas mãos, a primeira coisa é fazer um eletro desse paciente. Se o eletro for normal, esse paciente já é classificado como baixo risco e não precisaria de exames complementares segundo a diretriz. O eletro anormal, que é o mais comum nesses pacientes crônicos, que manifestam sintomas, o eletro anormal, a gente vai estudar a classe funcional desse paciente, do ponto de vista sintomatológico. Se a classe funcional for 3 a 4, esse paciente já é classificado como alto risco. Se a classe funcional for baixa, de 1 a 2, a gente aí vai usar mão de outras ferramentas para exames complementares. O raio-x, aí todos devem fazer raio-x, eco e Holter, independente de clínica de arritmia ou não. Mas só pelo fato de ter insuficiência cardíaca classe funcional baixa, com alteração no eletro, todos devem fazer novamente raio-x, eco e Holter. E aí sim, estadiar para baixo, risco intermediário ou alto risco. Se o paciente tiver um eco com disfunção sistólica, com uma fração de ejeção reduzida, esse paciente, e você juntar um Holter com presença de taquicardia ventricular não sustentada, esse paciente é classificado como alto risco. Se o eco tiver uma fração de ejeção reduzida com Holter sem nenhuma taquicardia ventricular, mesmo que ele tenha outras arritmias, mas que não seja taquicardia ventricular, ele vai para o risco intermediário. Se o eco for normal, do ponto de vista da fração de ejeção, e o Holter não tiver nenhuma taquicardia ventricular, mesmo tendo outras arritmias, esse paciente é de baixo risco. E o eco normal, mesmo que ele tenha taquicardia ventricular, esse paciente é classificado como risco intermediário. Obviamente, se esse paciente tiver taquicardia ventricular sustentada, independente, ele já é alto risco para óbito, obviamente, pelas causas que a gente sabe. Existe um score feito pelo brasileiro, um médico lá de Goiânia, de Goiás, que é o Anis Rassi, e esse score já é validado e falado em vários artigos, inclusive a diretriz fala desse score. Esse score foi feito em 2006, onde ele aplicou nos pacientes dele, e foi validado também no hospital do Rio de Janeiro, não me lembro qual, e os resultados do score dele conseguiu ser validado nesses pacientes do Rio de Janeiro e de um país também da América Central, que eu não me lembro qual. Vamos lá para esse score. O que é que ele fez? O que é que ele viu nesse score? Ele pontuou de acordo com as manifestações, tanto clínicas quanto as manifestações nos exames complementares. Então, o paciente que tem insuficiência cardíaca funcional 3 e 4, ele ganha 5 pontos. Ele vai pontuando e a gente vai somar esses pontos para depois classificar o risco. Se o paciente tem cardiomegalia aqui no raio-x e não no eco, pelo menos foi o que o score fala, cardiomegalia ao raio-x, ele também é classificado com 5 pontos. Então, cardiomegalia ao raio-x e insuficiência cardíaca classe funcional 3 e 4 são os principais fatores para esses pacientes, são os fatores que mais pontuam para ser classificado como alto risco. Disfunção segmentar, ou global ou eco, ele pontua por 3 pontos. Taquicardia ventricular não sustentada, 3 pontos. Complexo QRS com baixa vantagem, 2 pontos. E sexo masculino, 2 pontos também. E aí a gente vai somar os pontos desses pacientes. Se os pacientes tiver 0 a 6 pontos, é classificado como baixo risco, que significa que ele tem menos de 10% de mortalidade em 10 anos.
o paciente tiver 7 a 11 pontos, ele vai para risco intermediário, com 44% de mortalidade em 10 anos. E se ele tiver um ponto de 12 a 20 pontos, se ele pontuar, ele com 84% de mortalidade em 10 anos, o que é uma tragédia. E aí, paciente de alto risco, a gente deve atentar mais para possível ou transplante cardíaco, ou implante CDI, mas a gente deve ser mais invasivo nesse paciente. O tratamento da fase crônica. O tratamento, a gente não tem muito o que fazer com relação ao tratamento do tripanossoma em si. A gente vai tratar mais a complicação. A insuficiência cardíaca, o distúrbio do ritmo e prevenção de complicações tromboembólicas, que a gente já citou. Como eu já falei, isso ainda está em estudo e é muito contraditório a gente usar o besonidazol para tratar o tripanossoma nessa fase. Tratamento da insuficiência cardíaca em geral, se o paciente tiver uma disfunção do ventrículo esquerdo assintomática, mas já tem disfunção do ventrículo esquerdo ao eco, esses pacientes, assim como todo paciente de insuficiência cardíaca, deve usar beta-bloqueadores, medidores de AECA, e a partir do momento que ele começa a apresentar sintomas, a gente vai sendo, vamos dizer assim, colocando mais fármacos, pesando mais a mão nos fármacos nesses pacientes, até quando ele chega na classe funcional 3 para 4, a gente já deve pensar em ressocrinização se ele tiver indicação. E quando há hipoperfusão sistêmica, obviamente, a gente vai ter que usar suporte hemodinâmico e mecânico e pensar na possibilidade de transplante. Isso aqui, em todo paciente de insuficiência cardíaca, é o mesmo tratamento. Aqui eu coloquei as recomendações e níveis de evidência para tratamento farmacológico das arritmias ventriculares da cardiopatia chagásica. A droga em si, para a gente não se estender muito, mas a droga que ele fala, a ideal é a amiodarona mesmo, com grau de recomendação 1 para os pacientes com ectopias ventriculares, TV não sustentada assintomática e disfunção ventricular esquerda, com nível de evidência B. O que chama a atenção aqui embaixo, que é contraindicado o uso de antiarrítmicos da classe 1, aqui está incluso propafenona, lidocaína, para pacientes chagásicos com qualquer forma de arritmia e com disfunção ventricular esquerda. Então, se ele tem disfunção ventricular esquerda e ele tem chagas, você não deve usar propafenona e nem deve usar lidocaína. A propafenona não é só pelo chagas, mas todo paciente que tem disfunção sistólica ao eco não é indicado usar propafenona. Aqui, essas indicações, na verdade, são as mesmas para qualquer paciente, não só por causa do chagas. A amiodarona, como é a droga mais conhecida aqui no Brasil, é por isso que ela também está aqui como a de escolha nesses pacientes. Ali eu não falei também do CDI e do marcapasso, que as indicações são as mesmas para qualquer paciente, seja ele com chagas ou não. Uso de dispositivos eletrônicos implantáveis, o ressincronizador, que é muito questionado nesses pacientes. Ele é indicado com a fração de ejeção abaixo de 35, com QRS alargado, acima de 120 milissegundos, e quando o paciente, como a gente viu naquele outro slide anterior, quando o paciente já se encontra em classe funcional 3 ou 4, com bloqueio de ramo esquerdo. Também pode-se usar a mão do marcapasso definitivo e do uso de cardiodesfibrilador implantável, caso o paciente tenha indicação, que são as mesmas indicações para os outros pacientes cardiopatas. Eu tenho um comentário rápido aqui sobre a sincronia que esses pacientes têm. Um artigo aqui da SBC também, onde foi estudada a prevalência e o valor prognóstico da dissincronia ventricular na cardiopatia chagásica. A gente sempre tende a crer que esses pacientes que têm essas dissincronias são os pacientes mais graves que têm o pior prognóstico. Porém, não foi encontrado nesse trabalho. Tudo bem que o trabalho tem um N muito pouco, de 39. O que é que ele fez aqui? Ele pegou e contou o número de pacientes que teve evento. O evento aqui ele classificou como morte ou qualquer internação hospitalar. E os pacientes sem evento. Então, o que chamou a atenção é que o paciente que tem dissincronia intraventricular, eles tiveram o mesmo número de eventos, 85%, 86%. Só lembrando, morte ou qualquer internação. E dissincronia interventricular, que essa é mais grave, os pacientes tiveram mais evento, porém com P não significativo. Então, o que é que ele concluiu? Os pacientes com cardiomiopatia chagásica apresentam alta prevalência de dissincronia intraventricular, em torno de 85% a 86%, e moderada prevalência de dissincronia interventricular.
a alta prevalência independe da largura do QRS, e a discronia ventricular não tem qualquer valor prognóstico em pacientes com cardiomiopatia chagásica. Isso aqui vai contra muito pensamento, eu acho que da maioria dos cardiologistas, mas não foi o que ele encontrou. Ele encontrou que não altera o prognóstico do paciente. Aí. E ele conclui também nesse artigo que eu não coloquei aqui, que obviamente precisa de mais estudos para isso. Tem então o tratamento da fase crônica, o único fármaco direto contra o triponossoma que a gente poderia usar, o benzonidazol e o nifurtimox. Isso aqui é muito contraditório, e o estudo Benefit que está para expor seus resultados, para ser publicado seus resultados, ainda está em andamento para tirar essa dúvida. Aqui uma observação que está ficando cada vez mais frequente, essa dificuldade que sempre vem em questão, é como conduzir os pacientes com HIV ou imunossuprimidos, aqui os transplantados, em questão, que é o mais comum para a gente, que adquirem chagas, ou vice-versa. Como é que a gente deve conduzir esses pacientes? Então, o paciente tem HIV ou ele é imunossuprimido, a gente vai fazer a sorologia para o triponossoma cruzi. Se a sorologia for não reagente, aí a gente exclui co-infecção. Se a sorologia for presente, a sorologia, lembrando, tem que ser 2 sorologias positivas, aí a gente vai pensar em co-infecção, a gente vai diagnosticar co-infecção. Se o paciente não tiver sintoma, a gente vai fazer a pesquisa direta no sangue no triatomínio. Se for positiva, a gente trata. Se for negativa, sem sintomas, apenas segmento clínico. Era isso que eu queria falar.